10 versículos bíblicos que vão te deixar sem dormir. Você já se perguntou quais são os versículos bíblicos mais intrigantes e perturbadores que podem deixar qualquer um sem dormir? A Bíblia é um livro rico em histórias, ensinamentos e mistérios que tem fascinado a humanidade por séculos. Neste vídeo, vamos explorar 10 versículos bíblicos que são tão impactantes que podem te manter acordado à noite, refletindo sobre a profundeza e o significado escondido por trás de cada palavra. A Bíblia é um livro que tem sido estudado e interpretado de muitas maneiras diferentes ao longo da história. Com mais de 800.000 palavras, é um tesouro de conhecimento que abrange desde a criação do mundo até a promessa de um futuro celestial. No entanto, existem certos versículos que se destacam por sua capacidade de provocar reflexão profunda e, às vezes, até mesmo medo ou inquietude. Esses versículos não apenas desafiam nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, mas também nos lembram da complexidade e da riqueza da mensagem bíblica. A escolha desses 10 versículos foi baseada em sua capacidade de surpreender, intrigar e, em alguns casos, perturbar. Eles abordam temas que vão desde a justiça divina até a natureza humana, passando pela promessa de salvação. Cada um deles oferece uma janela para uma dimensão da fé e da espiritualidade que pode ser tanto confortadora quanto desafiadora. Início da exploração. Vamos começar nossa jornada pelos 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir. O primeiro versículo que vamos explorar é encontrado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, que fala sobre os gigantes que habitavam a terra antes do dilúvio. Esse versículo é particularmente intrigante porque nos faz questionar sobre a existência de seres sobrenaturais e sobre a história pré-diluviana da humanidade. A menção a esses seres gigantescos e poderosos nos leva a refletir sobre a natureza da humanidade e sobre como a Bíblia descreve a interação entre os seres humanos e os seres divinos. Além disso, o versículo de Gênesis nos leva a considerar a ideia de que a história da humanidade pode ser mais complexa e mais antiga do que geralmente se pensa. A existência de gigantes e de outros seres sobrenaturais nos desafia a repensar nossa compreensão do mundo e do lugar que ocupamos nele. À medida que avançamos em nossa exploração, vamos encontrar versículos que falam sobre a justiça de Deus, sobre a queda do homem, sobre a promessa de salvação e sobre a natureza do mal. Cada um desses temas nos oferece uma oportunidade de refletir sobre nossas próprias vidas e sobre a condição humana. Eles nos desafiam a considerar nossas próprias crenças e valores e a questionar sobre o significado e o propósito de nossa existência. Conclusão do bloco 1. Neste primeiro bloco, começamos a nossa jornada pelos 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir. A partir do versículo de Gênesis sobre os gigantes, iniciamos uma reflexão sobre a complexidade da história humana e sobre a natureza da espiritualidade. À medida que avançarmos, vamos explorar temas cada vez mais profundos e desafiadores que nos levarão a questionar sobre a nossa própria fé e sobre o mundo ao nosso redor. Continuação da introdução. À medida que mergulhamos mais fundo nos 10 versículos bíblicos, vamos encontrar histórias e ensinamentos que nos desafiam a repensar nossas crenças e valores. O segundo versículo que vamos explorar é encontrado no livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, onde Deus responde a Jó sobre a natureza da justiça divina. Esse versículo é particularmente importante porque nos faz questionar sobre a justiça e a misericórdia de Deus. A história de Jó é uma das mais poderosas da Bíblia, pois nos faz refletir sobre a natureza do sofrimento e sobre a resposta de Deus ao nosso sofrimento. O fato de Jó ter sido submetido a tantos desafios e tragédias e ainda assim ter mantido sua fé é um testemunho da força da espiritualidade humana. E quando Deus finalmente responde a Jó, ele o faz com uma série de perguntas que desafiam Jó a considerar a sua própria limitação e a grandeza de Deus. À medida que exploramos esses versículos, vamos encontrar temas que se repetem e se intersectam de maneiras complexas. O tema da justiça divina, por exemplo, é um fio que perpassa muitos dos versículos que vamos estudar. Ele nos faz questionar sobre a natureza da moralidade,
e sobre como Deus se relaciona com a humanidade. E quando consideramos a promessa de salvação, vamos encontrar versículos que nos falam sobre a graça e o amor de Deus, e sobre a maneira como Ele se relaciona conosco de forma pessoal e íntima. O terceiro versículo que vamos explorar é encontrado no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que fala sobre a queda de Lúcifer. Esse versículo é particularmente intrigante porque nos faz questionar sobre a natureza do mal e sobre a origem do pecado. A história de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus, é um lembrete de que o mal é uma força real e poderosa no mundo, e que a espiritualidade humana deve sempre estar atenta a essa realidade. À medida que continuamos a explorar os 10 versículos bíblicos, vamos encontrar cada vez mais temas e ensinamentos que nos desafiam a repensar nossas crenças e valores. Vamos encontrar versículos que falam sobre a natureza da humanidade, sobre a importância da fé e sobre a promessa de salvação. Cada um desses temas nos oferece uma oportunidade de refletir sobre nossa própria vida e sobre a condição humana, e de considerar como podemos aplicar os ensinamentos da Bíblia em nosso dia a dia. À medida que avançamos, vamos encontrar versículos que nos desafiam a questionar sobre a nossa própria espiritualidade e sobre a maneira como nos relacionamos com Deus. Vamos encontrar histórias e ensinamentos que nos inspiram a crescer em nossa fé e a buscar uma relação mais profunda e pessoal com o divino. E vamos encontrar versículos que nos lembram da importância da comunidade e da fé compartilhada, e da maneira como podemos apoiar e encorajar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Neste segundo bloco, continuamos a nossa jornada pelos 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir. A partir do versículo de Jó sobre a justiça divina, iniciamos uma reflexão sobre a natureza da moralidade e sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. À medida que avançarmos, vamos explorar temas cada vez mais profundos e desafiadores, que nos levarão a questionar sobre a nossa própria fé e sobre o mundo ao nosso redor. À medida que mergulhamos mais fundo nos 10 versículos bíblicos, vamos encontrar histórias e ensinamentos que nos desafiam a repensar nossas crenças e valores. O quarto versículo que vamos explorar é encontrado no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, que fala sobre a beleza e a queda do rei de Tiro. Esse versículo é particularmente importante porque nos faz questionar sobre a natureza da vaidade e do orgulho. A história do rei de Tiro é um lembrete de que a vaidade e o orgulho podem levar à queda e à destruição. O fato de o rei ter sido descrito como um ser tão belo e poderoso, e ainda assim ter caído por causa de sua própria vaidade, é um testemunho da fragilidade da condição humana. E quando consideramos a maneira como Deus se relaciona com o rei de Tiro, vamos encontrar um exemplo da justiça e da misericórdia divina. À medida que exploramos esses versículos, vamos encontrar temas que se repetem e se intersectam de maneiras complexas. O tema da vaidade e do orgulho, por exemplo, é um fio que perpassa muitos dos versículos que vamos estudar. Ele nos faz questionar sobre a natureza da humildade e sobre a importância de reconhecer nossas próprias limitações. E quando consideramos a promessa de salvação, vamos encontrar versículos que nos falam sobre a graça e o amor de Deus, e sobre a maneira como Ele se relaciona conosco de forma pessoal e íntima. O quinto versículo que vamos explorar é encontrado no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1, que fala sobre a escrita na parede do palácio do rei Belsazar. Esse versículo é particularmente intrigante porque nos faz questionar sobre a natureza da profecia e sobre a maneira como Deus se comunica conosco. A história da escrita na parede é um lembrete de que a profecia é uma forma poderosa de comunicação divina, e que Deus pode se comunicar conosco de maneiras surpreendentes e inesperadas. À medida que continuamos a explorar os 10 versículos bíblicos, vamos encontrar cada vez mais temas e ensinamentos que nos desafiam a repensar nossas crenças e valores. Vamos encontrar versículos que falam sobre a natureza da profecia, sobre a importância da fé e sobre a promessa de salvação. Cada um desses temas nos oferece uma oportunidade de refletir sobre nossa própria vida e sobre a condição humana,
e de considerar como podemos aplicar os ensinamentos da Bíblia em nosso dia a dia. À medida que avançamos, vamos encontrar versículos que nos desafiam a questionar sobre a nossa própria espiritualidade e sobre a maneira como nos relacionamos com Deus. Vamos encontrar histórias e ensinamentos que nos inspiram a crescer em nossa fé e a buscar uma relação mais profunda e pessoal com o divino. E vamos encontrar versículos que nos lembram da importância da comunidade e da fé compartilhada, e da maneira como podemos apoiar e encorajar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Neste terceiro bloco, continuamos a nossa jornada pelos 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir. A partir do versículo de Ezequiel, sobre a beleza e a queda do rei de Tiro, iniciamos uma reflexão sobre a natureza da vaidade e do orgulho. À medida que avançarmos, vamos explorar temas cada vez mais profundos e desafiadores, que nos levarão a questionar sobre a nossa própria fé e sobre o mundo ao nosso redor. À medida que mergulhamos mais fundo nos 10 versículos bíblicos, vamos encontrar histórias e ensinamentos que nos desafiam a repensar nossas crenças e valores. O sexto versículo que vamos explorar é encontrado no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, que fala sobre o juízo final. Esse versículo é particularmente importante porque nos faz questionar sobre a natureza da justiça divina, sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. A história do juízo final é um lembrete de que a justiça divina é uma realidade poderosa e inescapável. O fato de Deus ser descrito como um juiz justo e misericordioso nos faz questionar sobre a nossa própria responsabilidade e sobre a maneira como vivemos nossas vidas. E quando consideramos a promessa de salvação, vamos encontrar versículos que nos falam sobre a graça e o amor de Deus, e sobre a maneira como Ele se relaciona conosco de forma pessoal e íntima. À medida que exploramos esses versículos, vamos encontrar temas que se repetem e se intersectam de maneiras complexas. O tema da justiça divina, por exemplo, é um fio que perpassa muitos dos versículos que vamos estudar. Ele nos faz questionar sobre a natureza da moralidade e sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. E quando consideramos a promessa de salvação, vamos encontrar versículos que nos falam sobre a graça e o amor de Deus, e sobre a maneira como Ele se relaciona conosco de forma pessoal e íntima. O sétimo versículo que vamos explorar é encontrado no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que fala sobre o amor de Deus. Esse versículo é particularmente importante porque nos faz questionar sobre a natureza do amor divino e sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. A história do amor de Deus é um lembrete de que a salvação é uma realidade poderosa e inescapável, e que Deus nos ama independentemente de nossas ações ou circunstâncias. Neste quarto e último bloco, concluímos a nossa jornada pelos 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir. A partir do versículo de Mateus sobre o juízo final, iniciamos uma reflexão sobre a natureza da justiça divina e sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. À medida que avançamos, vamos encontrar temas cada vez mais profundos e desafiadores, que nos levarão a questionar sobre a nossa própria fé e sobre o mundo ao nosso redor. Agora que você conheceu os 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir, é hora de refletir sobre como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida. Lembre-se de que a fé é uma jornada e que a espiritualidade é uma parte importante da nossa existência. Não hesite em compartilhar seus pensamentos e reflexões conosco e em buscar apoio e orientação em sua jornada espiritual. Chamada à ação. Se você gostou deste vídeo, por favor, não hesite em likes, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Estamos comprometidos em trazer conteúdo de qualidade e relevância para você, e seu apoio é fundamental para que possamos continuar a fazer isso. Além disso, se você tiver alguma sugestão ou ideia para futuros vídeos, por favor, não hesite em nos contatar. Estamos sempre ansiosos para ouvir suas ideias e sugestões. Obrigado por assistir a este vídeo sobre os 10 versículos bíblicos que podem te deixar sem dormir. Esperamos que você tenha encontrado este conteúdo útil e inspirador e que você continue a buscar a sabedoria e a orientação da Bíblia em sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe e o guie em sua jornada espiritual.